É inacreditável o que acaba de acontecer na política internacional. O governo de Donald Trump simplesmente jogou um balde de água fria nas esperanças do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Aquilo que parecia um pequeno avanço diplomático, depois da conversa entre Lula e Trump na ONU, virou, de repente, um revés monumental. As expectativas de que haveria uma reaproximação, um alívio nas sanções e tarifas impostas pelos Estados Unidos, desmoronaram como um castelo de cartas. E o pior, a justificativa americana foi direta, clara e para muitos constrangedora. Preocupação com o Estado de Direito, censura e violações de direitos humanos no Brasil. Meus amigos, parece que o jogo virou, e virou de forma dura. O governo americano não apenas manteve as tarifas altíssimas sobre produtos brasileiros, como justificou que o aumento de 40% sobre as taxas de importação é uma resposta às ações do judiciário brasileiro, especialmente aquelas vistas como abusivas, secretas e autoritárias. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa importante. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala dos bastidores da política brasileira e internacional sem filtros, com análise direta e sem rótulos. A sua inscrição é o que mantém esse trabalho vivo, e eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. Então comenta lá embaixo. Você acha que o Trump exagerou ou apenas reagiu ao que está acontecendo no Brasil? Vamos debater isso juntos. Agora, voltando à notícia. A imprensa brasileira noticiou há poucos dias que havia uma química entre Lula e Trump. Diziam que a conversa na ONU poderia abrir caminho para reverter as sanções pessoais impostas a algumas autoridades brasileiras. Segundo esses relatos, ministros do STF estavam esperançosos de que a diplomacia poderia resolver tudo. Que bastava Lula apertar as mãos certas, trocar sorrisos, e o clima de tensão se dissiparia. Mas não foi o que aconteceu. O governo Trump, por meio de seus representantes, Jameson Greer e Scott Bessent, deixou claro que a postura dos Estados Unidos não é apenas comercial, mas também ética e institucional. Eles citaram, sem rodeios, as ordens judiciais secretas emitidas no Brasil, as determinações de censura a empresas americanas e até a prisão de cidadãos dos El Saiwa em território brasileiro. Ou seja, os Estados Unidos reconhecem publicamente que há um problema grave de liberdade e segurança jurídica no Brasil. E isso, evidentemente, caiu como uma bomba em Brasília. O Itamaraty, comandado pelo chanceler Mauro Vieira, tentava até o último minuto suavizar o discurso, costurar acordos e buscar uma linha diplomática de entendimento. Mas o que veio de Washington foi um muro, não uma ponte. Trump e seus assessores demonstraram que, para eles, o Brasil atual tem sérios problemas de transparência institucional e que o STF está no centro dessas críticas. O mais interessante é que o governo americano separou as tarifas em duas partes. Uma parcela de 10% padrão, que se aplica a quase todos os países, e outra de 40%, que é punitiva, motivada pelas preocupações citadas. Isso significa que o governo dos Estados Unidos está, de forma indireta, responsabilizando parte da elite jurídica brasileira por esse novo rombo econômico que atinge o país inteiro. Agora, vamos ser sinceros. Quem paga essa conta no fim é o povo brasileiro. A tarifa encarece os produtos, reduz a competitividade e afeta o comércio. Mas por que chegamos a esse ponto? Segundo analistas, porque há um desgaste institucional enorme. Os Estados Unidos, e não apenas o governo Trump, mas boa parte da comunidade internacional, observam com preocupação o que consideram interferência do judiciário em áreas políticas, a falta de previsibilidade jurídica e, principalmente, a perseguição a vozes dissidentes. E isso, claro, pesa na imagem do Brasil lá fora. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais delicado. O presidente Lula agora se vê numa encruzilhada. De um lado, precisa defender seus aliados e preservar o relacionamento com o STF, base importante de sustentação política. De outro, precisa lidar com um dos líderes mais imprevisíveis e influentes do mundo, Donald Trump, que não tem papas na língua e que volta a influenciar fortemente a política externa americana. Como Lula vai equilibrar essas duas forças? Como explicar, para o governo americano, a sucessão de decisões judiciais questionadas, ordens de censura e investigações consideradas abusivas? Essa é a pergunta que está tirando o sono de muita gente em Brasília. Enquanto isso, nos bastidores,
Fontes próximas ao Itamaraty afirmam que a reunião entre Mauro Vieira e o secretário americano, Marco Rubio, seria o último esforço diplomático antes de uma crise comercial mais séria. E de acordo com o que foi divulgado, essa conversa começou com tensão e terminou com incerteza. Os americanos deixaram claro que o problema não é o Brasil como nação, mas sim certos comportamentos institucionais. E foi aí que muitos analistas perceberam o peso político da expressão usada por Jameson Greer: Extreme Concerns with Rule of Law, Censorship and Human Rights in Brazil. Traduzindo, preocupações extremas com o Estado de Direito, censura e direitos humanos no Brasil. Essa declaração, vinda de um representante comercial de alto escalão, é quase uma sentença política. Ela coloca o Brasil sob vigilância internacional e reforça a imagem de um país em crise de confiança institucional. E agora, o que fazer? Alguns comentaristas mais alinhados ao governo dizem que Trump está apenas sendo Trump, populista, provocador, usando o Brasil como palco de sua retórica eleitoral. Outros, porém, argumentam que a fala do governo americano reflete preocupações reais da comunidade empresarial, jurídica e diplomática. Afinal, se há ordens judiciais secretas que afetam empresas americanas e se há cidadãos estrangeiros presos em circunstâncias questionáveis, isso não é apenas um detalhe interno, é uma questão internacional. O fato é que o episódio isolou ainda mais o STF e colocou Lula numa situação de defesa, tentando explicar o inexplicável. Porque no fim é isso. Como explicar uma tarifa de 50% que atinge o povo brasileiro quando parte da justificativa vem de práticas que o próprio governo evita criticar? E é aqui que entra a grande contradição do momento. O governo brasileiro se vê obrigado a negociar com quem o acusa de desrespeitar direitos fundamentais. É uma negociação em que as cartas estão na mesa e o poder de barganha, claramente, não está do nosso lado. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta. Você acha que os Estados Unidos estão certos em pressionar o Brasil dessa forma? Ou acredita que essa é apenas uma forma de interferência disfarçada, que pode acabar prejudicando ainda mais a nossa economia? Comenta aqui embaixo, porque esse é o tipo de debate que precisa acontecer entre nós, cidadãos. E o mais interessante é observar como o caso expôs, de uma vez por todas, a fragilidade das relações entre os três poderes no Brasil. O executivo depende do judiciário para se manter estável. O judiciário tem sido visto como protagonista, às vezes até demais, e o legislativo tenta se equilibrar entre esses polos. No meio disso tudo, o país tenta manter uma imagem de estabilidade para o mundo, mas o que chega lá fora é justamente o contrário. A fala do governo americano, somada às tarifas, cria uma espécie de selo de desconfiança. E isso, num cenário global de competição econômica acirrada, é uma péssima notícia para o Brasil. Mas há algo maior por trás disso tudo. O que está em jogo aqui não é apenas uma tarifa ou uma declaração política. O que está em jogo é a credibilidade do país, a confiança nas suas instituições e o modo como o mundo enxerga a nossa democracia. E essa é uma responsabilidade que ultrapassa partidos, ideologias e simpatias pessoais. Não se trata de ser de direita ou de esquerda. Trata-se de ser coerente, de entender que o Brasil precisa de instituições fortes, transparentes e respeitadas internacionalmente. Por isso, esse episódio deveria servir de alerta para todos os lados. Para o STF, sobre os limites da sua atuação. Para o Executivo, sobre a importância de representar o país com firmeza e diplomacia. E para nós, cidadãos, sobre o poder da opinião pública e da vigilância constante. Afinal, num mundo cada vez mais conectado, decisões tomadas em Brasília reverberam em Washington, Londres e Pequim em questão de horas. O caso de hoje mostra que o Brasil está sendo observado e cobrado. E goste-se ou não de Donald Trump, é fato que o governo americano colocou o dedo na ferida. O preço dessa crise não será pago por ministros, chanceleres ou diplomatas. Será pago por cada brasileiro que produz, exporta e depende de um comércio exterior forte. Então, se há algo a aprender com tudo isso, é que o país precisa reencontrar o equilíbrio. E esse equilíbrio só virá quando o diálogo e a transparência substituírem a imposição e o segredo. A gente não pode permitir que disputas políticas internas destruam a imagem do Brasil no mundo, porque no fim, quem sofre com isso somos nós, o povo. Agora eu quero te ouvir. Você acha que essa postura dos Estados Unidos é justa?
O Brasil merece essa desconfiança internacional ou está sendo alvo de um jogo político maior? Escreve aqui nos comentários, porque esse tema é importante demais para ser ignorado. E se você chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Esse é o tipo de debate que o país precisa ter com maturidade e informação. Aqui a gente fala de política sem medo e sem lado, com o compromisso de mostrar o que está por trás dos fatos. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque a reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário americano Marco Rubio promete novos desdobramentos. E eu vou estar aqui para te contar tudo. Forte abraço. Obrigado por acompanhar até o final. E agora é com você. O que o Brasil deve fazer diante desse impasse com o governo Trump? Comenta aí e vamos debater juntos.